meus amigos, que a paz do Senhor Jesus venha estar com vocês nesse grande momento. Eu venho trazer para vocês agora uma palavra, gente. Uma palavra falando sobre pastores na política. Eu sei que é um detalhe muito complicado. Eu sei que muitos não vão gostarem, mas eu vou trazer uma realidade para todos nós meditar. Mas antes disso, eu quero deixar aqui para vocês, Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, que fala o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para as suas maneiras de viver. Então está aí a palavra, mostrando qual é a função do pastor aqui na terra. A função do pastor aqui na terra é pregar a palavra de Deus. A função do pastor aqui na terra é cuidar do seu rebanho, é pastorear a igreja, é dar a vida pelas suas ovelhas. Então esta aí é a função de todos nós pastores aqui na terra. Agora, quando Deus chama uma pessoa para pastores, na verdade, essa pessoa foi escolhida desde o ventre da sua mãe. Ele foi escolhido lá no ventre da sua mãe. Ele já nasce com aquela vocação, aquela chamada de ser pastores aqui na terra. São homens escolhidos, homens chamados, homens, na verdade, que foram presenteados com essa função de pastor aqui na terra. Agora, o que eu não estou entendendo é o seguinte: por que alguns pastores ungidos por Deus, credenciados pelas igrejas aqui na terra, eles querem se candidatar, eles querem se enfiar na política, sabendo eles que a política nós conhecemos a política como corrupta, como propaganda mentirosa. A política, na verdade, não é nada daquilo que as pessoas imaginam que é. Na verdade, na minha visão, a política ela pode ser boa para alguns homens, para algumas mulheres, para algumas pessoas, mas para pastores a política não é muito boa. A política não é muito legal para homens que têm a chamada de pastores aqui na terra. Agora, engraçado que houve uma última eleição agora, passada, nas últimas eleições, que alguns homens, algumas mulheres se candidataram e não se elegeram. O que aconteceu com essas pessoas? Eles ficaram amargurados, alguns entraram numa depressão, opressão, e outros ficaram muito tristes por não ter sido elegido nas eleições passadas. Agora, uma coisa que todos nós temos que entender: a política não é lugar de pastor. O lugar de pastor é tomar conta de rebanho. Que seja pastor de igreja, que seja pastor itinerante, que seja pastores evangelistas, que seja qualquer tipo de pastor. Uma vez que ele tem um título de pastor, ele tem uma credencial de pastor, ele não pode se eleger, ele não pode se candidatar, ele não pode ser um político. Por quê? Porque não é a chamada dele, não é a função dele. Deus não chamou ele para ser deputado federal, ou deputado estadual, ou um senador, ou presidente da república, ou vereador. Deus não chamou nenhum homem desse para ocupar esse tipo de cargos na política. Deus chamou o homem, esse homem pastor, para pastorear o seu rebanho. Enquanto esses homens pastores estão se enfiando na política, as suas ovelhas estão morrendo, as almas estão perecendo. Quantas almas que já pereceu, quantas pessoas que já perdeu a vida, amém, por falta de cuidados, né? Enquanto alguns pastores
estão aí se preocupando com seu próprio bolso na política, algumas ovelhas estão perecendo nas igrejas evangélicas. Agora existe uma coisa, né? Alguns pastores falam o seguinte: é porque lá no Senado precisa de alguém do evangelho para defender o evangelho ou para falar para o evangelho. Gente, isso aí é uma conversa fiada. Agora tem um porém, né? O crente pode ser político? O crente, sim. O crente pode ser político desde que ele não é pastor, desde que ele não é presbítero, não é evangelista, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, sim. Aí ele não está ocupando esses cargos, ele pode ser um político, desde que ele seja um membro de banco que não tem nenhum compromisso com a igreja, com o altar da igreja. Então, para você ver que alguns pastores estão com aquela desculpa: porque se eu for um deputado federal, eu vou ajudar o evangelho, eu vou defender o evangelho. Porque se eu for um senador, eu vou defender o evangelho. Gente, isso aí é mentira. Porque é o seguinte: existe uma bancada evangélica no Senado e na Câmara dos Deputados que não está fazendo nada para o evangelho. Foram 2 leis aprovadas nesses últimos tempos, e essa bancada evangélica nada puderam fazer para barrar essas 2 leis que foi aprovada há pouco tempo lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados. Então, é uma desculpa que eles usam: porque se eu me eleger, eu vou defender o evangelho, eu vou fazer alguma coisa para o evangelho. Gente, ninguém está fazendo nada para o evangelho. O que está acontecendo é o seguinte: cada um está preocupado com o seu ganho, com o seu bolso. Cada um está preocupado de ganhar dinheiro para sustentar sua família, para sustentar sua casa. Então eles não estão preocupados com o evangelho, coisíssima nenhuma. Eles não estão preocupados para defender o evangelho, coisíssima nenhuma. Na verdade, eles estão preocupados com isso aqui, com o seu dinheiro, amém, que vão receber mês após mês. Então, para você entender que a política não é lugar de pastores. Existem muitos colegas ministeriais, muitos pastores que estão envolvidos na política. E para você ver que alguns pastores que já se envolveram na política, eles já se corromperam, alguns estão presos, estão na cadeia. Agora mesmo, né, já foi agora denunciado mais de um pastor, né, envolvido em corrupção, com a sujeira dessa terra. Então, gente, pastores, não é para se envolver com essa sujeira aiada de política, ou apoiar política, ou apoiar o político. Nada disso. Pastor é pastor. Pastor é para cuidar da igreja. Pastor é para cuidar do seu rebanho. O pastor, ele tem uma credencial nas mãos dele muito sagrado. Ele carrega sobre a cabeça dele uma unção de Deus na sua vida. Ele é consagrado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, para ser pastor segundo o coração de Deus na terra. O pastor que é um homem segundo o coração de Jesus, não é para estar se envolvendo com essa política, com essa sujeiraiada que existe nesse mundo, não. O pastor é para se resguardar, o pastor é para se colocar numa posição diferente. Porque o que acontece? Nós, pastores aqui na terra, nós somos representantes do próprio Jesus aqui na terra. Nós somos representantes do próprio Deus aqui na terra. Então, meus amigos e minhas amigas, está na hora de acabar com essa palhaçada de pastores querendo ser político, se envolvendo na política, criando escândalo.
na política, usando o nome de pastores, usando o nome do evangelho, se corrompendo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Cada homem desse que entra na política e cria escândalo na política, ele suja o evangelho. Ele mancha os outros pastores que não são políticos. Ele mancha os outros pastores que não estão nem aí com a política. Então todos os pastores pagam preço por esse pastor que entrou na política, se corrompeu, está preso, porque entrou na corrupção, com lavagem de dinheiro, entrou na criminalidade no meio da política. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, está na hora do povo evangélico acordar, o povo evangélico acordar, nessa questão de não apoiar pastores para a política, pastores como deputado federal, pastores como senadores, pastores como deputado estadual, pastores como presidente da república. Olha, tem que acabar com isso. Lugar de pastor é na igreja. O seu lugar de pastor é em cima do púlpito pregando a palavra, é cuidando das suas ovelhas, é cuidando da sua igreja, é cuidando do seu povo. Não é se fiando lá no Senado, na Câmara dos Deputados, não. O seu lugar é no altar da igreja. Se você é pastor de verdade, está na hora de você, se preocupar com suas ovelhas, não é com política não, meu irmão. Você tem que prestar atenção, porque você está usando o nome de pastor para se promover no meio da política. Você está usando a credencial de pastor para se promover na política. Isso é um pecado. Você está pecando contra Deus. Você está pecando contra Jesus. Você está pecando contra o Espírito Santo, usando a sua credencial para se promover na política, usando o nome de pastor para se promover na política. Você que é pastor ou pastora, tá cheio de pastoras por aí se elegendo, na política, se candidatando à política, está cheio de pastoras, de pastores, amém? Agora eu quero perguntar, amém? Aonde está a chamada desse povo? Aonde está a chamada desse pastor ou dessa pastora que está se candidatando à política? Gente, vamos acordar nessa questão, vamos desmascarar essa gente que carrega uma credencial de pastor e querendo se envolver na política para envergonhar o evangelho, para envergonhar o próprio Jesus, para envergonhar o próprio Deus. Engraçado que algumas pessoas do evangelho ainda confirma, ainda aprova pastores da política, aprova pastoras na política. Isso é uma palhaçada no evangelho, isso é uma brincadeira no evangelho. É a pessoa brincar com o Senhor Jesus, brincar com Deus, brincar com o Espírito Santo, brincar de ser pastor, porque na verdade pastor é para pregar o evangelho. O pastor, a função dele é estar em cima do púlpito, é correndo atrás de ovelha, é ligando para suas ovelhas, amém? Procurar saber o estado de vida das ovelhas e não ficar envolvido nessa sujeira que existe hoje na política. Sim, a política tem que existir, sim, a política tem que existir, porque senão o Brasil não anda, senão a nação não anda. Então tem que ter os políticos. Agora, o cristão pode ser político? Pode, o cristão pode ser político, desde que não seja pastoras, pastores, bispos, apóstolos, entendeu? Qualquer membro de qualquer igreja pode ser político, menos você, pastor, menos você, pastora. Está na hora de vocês acordar para a vida e tomar vergonha na cara e parar com essa palhaçada de querer se candidatar nos dias das eleições, tá? Eu sou contra isso. Se você quiser ser contra mim, pode ser contra mim, mas que eu sou contra você ser político, eu sou contra. Eu sou contra de você ser deputado federal, ou vereador, ou senador, eu sou contra.
Por quê? Porque o lugar de pastor não é na política. O lugar de pastor é na igreja. O lugar de pastor é correr atrás das ovelhas. O lugar de pastor é abraçar as ovelhas. É dar vida para as ovelhas. Porque Jesus foi pastor. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, Jesus não se envolveu com a política. Jesus não se contaminou com nada deste mundo. Jesus, ele continuou Jesus, pregador do evangelho, apóstolo, mestre, médico, advogado. Jesus veio como nosso grande Salvador. Então Jesus deixou um bom exemplo para nós aqui na terra. E nós temos que seguir as tuas pisaduras. Nós temos que seguir, né, o próprio Senhor Jesus. Temos que fazer igual Jesus fez. Ele pregou a palavra, ele ensinou, ele discipulou os seus discípulos, discipulou o povo da terra, ele pregou a palavra, ensinou as pessoas. Então esta é a nossa função também, tá certo? Então eu vou deixar para vocês essa palavra, para vocês meditar, porque lugar de pastor é no evangelho. Está na hora de nós barrar isto no evangelho. Pastor que tem credencial de pastor, pastor que tem uma consagração de pastor, um óleo derramado sobre a sua cabeça, jamais ele pode se contaminar com a política, jamais ele pode se sujar na política. Então, meu amigo, minha amiga, abra teus olhos, né, e vê que tipo de pastor que você tem. Se é um pastor verdadeiro, se é um pastor homem de Deus, se é um pastor segundo o coração de Deus, ou se é um pastor político, que está lá na política envergonhando o próprio evangelho. Então, não estou trazendo essa palavra para atacar ninguém, para falar mal de ninguém. Eu estou apenas trazendo essa palavra para orientar cada um de vocês que pastores é pastores. Pastores foi levantado por Deus. Pastores foi consagrado pelo Espírito Santo para cuidar do seu povo aqui na terra, para cuidar da igreja, para cuidar de ovelha, para pastorear a igreja, pastorear ovelhas. Então esta aí é a função de todos os pastores aqui na terra, tá certo? Então vamos aprender com isso da partir de hoje. Que Deus possa abençoar vocês. Fica você com essa palavra. Não fica triste comigo, não fica revoltados, porque cabe cada um de vocês, evangélicos, obreiros, pastores, pastoras, cabe cada um de vocês meditar nessa palavra, tá certo? Não fica revoltados não, porque senão você vai dar conta para Deus, você vai dar conta para Jesus, não é para mim não, tá certo? Se você ficar contra mim, você está contra o próprio Deus, porque nosso Deus é contra essa sujeiraiada que existe na política, nessa terra, nesse mundo. Então vamos prestar atenção e vamos procurar agradar ao nosso grande Deus. Amém? Fica você com essa mensagem. Um grande abraço para você.